Supermotor Especial Fórmula Indy. O que nos espera em 2019? Novos carros, novas pistas, uma projeção da categoria que promete ser ainda mais veloz e competitiva. E um panorama sobre tudo que rolou na temporada 2018. Supermotor Especial Fórmula Indy. Neste domingo, à 13h. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição, aliás, edição mais do que especial, né? Nosso supermotor está mergulhado nessa história de Fórmula Indy, porque é o início da temporada de 2019, com várias novidades, principalmente nos grids, pilotos. E a gente, claro, vai dar destaque, você já ouviu na última meia hora, destaques a respeito de toda a temporada, do que a gente pode esperar, mas hoje é dedicado quase que exclusivamente, ou nesta próxima hora, dedicado quase que exclusivamente para a gente falar da corrida de São Petersburgo, que é a prova que abre esta temporada de 2019. Estou aqui acompanhado com o Dudu Vaz, Eduardo Vaz, que vai ser o nosso narrador, aliás, já foi na última temporada, hoje também vai capitanear as nossas transmissões de Band e Band Esportes. E também temos um convidado mais do que especial, Danilo Dirani, piloto de kart, piloto de caminhão, orientador de pilotos em várias categorias, inclusive que trabalhou muito com o Matheus Leite, o último brasileiro a estrear na Fórmula Indy. E é por isso que eu já dou boa tarde a vocês dois aqui, muito boa tarde. Dudu, e aí? Tudo bom, Celso? O que a gente pode esperar já para esta primeira corrida, Dudu? Olha, o ano passado foi muito legal, né? O pega do Rossi e do Robert Wickens, né? No final. E tem gente nova, tem gente que ainda está se adaptando ao carro, né? Com o novo AeroKit. Eu acho que vai ser a mesma emoção do ano passado, vamos ter esse ano também. É uma prova muito interessante, circuito de rua, com aquela longa reta do aeroporto. E essa briga que o Dudu destacou aí definiu a corrida, não porque o Rossi tivesse, de alguma forma, disputado efetivamente ali com o Wickens a vitória. Aliás, eles disputaram, tanto que acabaram entregando ela para o Sebastian Bourdais. Danilo Dirani, boa tarde. A gente sabe que esse cara, o Sebastian Bourdais, por exemplo, é um dos caras mais experientes desse grid. 4 títulos na antiga Indy. Passagem pela Fórmula 1, quem tirou ele de lá foi um tal de Sebastian Vettel, né? Sim. Mas um cara que desde que voltou, apesar de estar numa equipe pequena, é um cara que está sempre ali na briga, mas teve azar nos treinos para essa prova desse final de semana. Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Dudu. Boa tarde. Eu acho que a classificação foi um pouco tumultuada, né, Celso? Principalmente no grupo 1, tiveram algumas bandeiras vermelhas. Inclusive, o Dixon, ele só entrou para o grupo 2 porque o Takuma Sato foi o causador da bandeira vermelha, perdeu a melhor volta, e aí que entrou o Dixon, e ele conseguiu subir até chegar no Q3, a mesma coisa com o Rosenqvist. Sim. Né? Ele também entrou no grupo 2, né? no Q2, aliás, e saindo o Colton Herta, que também perdeu a sua melhor volta, e aí que o Rosenqvist conseguiu subir para o Q3 e largar em terceiro ali. Então a gente viu, né, as duas Penske's
com as duas Chip Ganassi e as duas Andretti também, uma em seguida da outra, as 3 equipes mandando ver. Bom, essa classificação foi mais do que agitada, mas vamos dar uma olhada no que aconteceu nessa corrida do ano passado. Porque, como o Dudu falou, a gente teve uma definição no finalzinho e o estreante, que a gente aposta, né? Eu, pelo menos, estou apostando. O Félix Rosenqvist, nesse final de semana, pode ser um grande candidato aí à vitória. E no ano passado, o estreante, o cara foi o Robert Vickers. Vamos dar uma olhada. Bandeira verde. O novato canadense Robert Winkes largou na pole em São Petersburgo. Também estreante, o brasileiro Matheus Lenz partiu em terceiro e ganhou uma posição graças à rodada de Will Power. É o tal negócio, na saída da primeira curva, eles entram num S. Já Tony Kanaan, mais atrás no grid, perdeu várias colocações ao ser tocado nas primeiras curvas. Com problemas eletrônicos no carro, Leite não conseguiu ficar no pelotão da frente. Para piorar, na 28ª volta, depois de ficar muito tempo nos pits, escapou em uma curva e teve que abandonar a prova. Bateu forte, Matheus, hein? O Winkes liderava até 2 voltas do fim. Aí, Alexander Rossi tentou ultrapassar o canadense e os dois acabaram se tocando. E nenhum nem outro, e veio o Bourdais. A estrela do Bourdais brilhando. Assim, a vitória caiu no colo de Sebastian Bourdais. Vence pelo segundo ano consecutivo. Graham Rahal foi o segundo, seguido por Rossi. Tony Kanaan acabou em 11º. Bourdais de volta, ele que vencendo corrida aí com a pequena, quer dizer, já era pequena, está melhorando cada vez mais, né? A equipe Dale Coyne. Vamos dar destaque agora para o desenho dessa pista, porque as confusões aconteceram todas em função deste desenho intrincado, desenho Danilo Dirani, mas que tem a vantagem desta retona, onde o pessoal fala, bom, me aprumo agora e tento tudo, né? Vou ser feliz lá na última curva. É onde dá esse tipo de melê, como a gente viu do Wickens com o Rossi. Ano passado, o Rossi, na relargada, ele tentou, foi pro tudo ou nada, né? Porque o Dixon, ele estava melhor, né? O Wickens, né? Ele estava melhor e quando relargou, ele falou, é agora ou é agora? E não foi. E caiu no colo do Bourdais. Mas é uma pista, Celso, que eu acredito que tenha um carro para classificação e um carro para corrida. Porque é uma pista onde tem muitos bumps, é uma pista que o carro precisa ser rápido de mudança de trajetória, boa freada e 2 curvas muito rápidas, né? Essa para a esquerda ali, o kinkzinho ali para a esquerda e a chicane antes da curva 0 ali, né? São curvas que na classificação o piloto faz de pé embaixo e 2 freadas muito fortes. Então, quer dizer, para classificação um carro rápido, né, que você também tem aí uma compensação para poder copiar os bumps e na corrida você poupar o pneu e também é um carro que, na minha visão, tem que ser um carro muito bom e suave para copiar os bumps. Suave porque a prova é longa, parece que não, mas aquilo é uma judia demais do piloto ali dentro. A gente vendo imagens aí, essas imagens com o Will Power no ano passado, aí você está vendo exatamente o trecho que o Daniel acabou de falar, que é o trecho mais rápido, né, que é de pé embaixo durante os treinos, durante a corrida um jeito um pouco mais tranquilo. Acho que essas imagens aí do ano passado são inclusive durante o treino. Você vê como o piloto tem que trabalhar demais na direção, porque é bump atrás de bump, é pancada atrás de pancada, e se o piloto não tiver realmente muito concentrado para fazer um treino bom, acaba jogando por água abaixo. E a gente sabe que a pegada do Will Power é essa, né? 55ª pole dele, 8ª só nessa pista. Ele é o cara para andar rápido aí, mas como você falou, é outro carro para corrida. Esse layout aí, falando dessa coisa de judiar, de ser uma coisa que cansa bastante do piloto, também tem a ver com o preparo físico que a gente imagina a essa altura do campeonato, nesse comecinho, tá todo mundo tinindo, né? Ou não, Danilo? Os dois lados, né, Celso? Porque, como você bem falou, né, o Will Power, ele usa muito ali o carro na volta de classificação, piloto muito rápido, e ele conseguiu tirar ali 100% do carro, até porque ele foi pro Q3 com um pneu que não era 0. Pois é. Então tinha gente ali, tinha pilotos que estavam com pneu 0 na cera. A gente sabe, né, que um pneu na cera realmente vai ser um pouquinho melhor do que um pneu, mesmo que seja um pneu seminovo de 2, 3 voltas, mas vai ser melhor naquela volta boa. E ele conseguiu fazer a pole mesmo assim. Conseguiu tirar mais de 100% do carro. E ano passado, você viu, a gente acabou de ver no replay, na largada, ele rodou, ou seja, é uma situação diferente ali na corrida, né? Você tem que
né, ao meu ver, ser muito mais suave, uma corrida muito longa, poupar equipamento, poupar o carro. E eu acredito que daí que vai determinar quem vai vencer, né? Dudu, o ano passado, inclusive, você acompanhou a prova inteira e pode falar um pouco dessa coisa de preparo físico, de suportar, né, a pressão da corrida. Também, mas o queria destacar, nós mostramos no final, né, o pega do Rossi e também do Robert Wickens, mas durante a corrida, como era a estreia do novo AeroKit, né, nós tivemos muitos erros durante a corrida, né? Piloto que deixou para frear muito perto da curva, passou, foi embora. Então eu acho que esse ano esses erros não vão acontecer, porque já estão mais acostumados, né, com o novo carro, que ficou muito difícil de dirigir, né? Eu não sou piloto, mas os pilotos podem falar isso aí. Ficou bom de guiar. Desculpa aqui me intrometer na sua área, né, mas agora a gente sabe quem é piloto e quem não está tão bem preparado. Ou que ao longo de uma prova perde essa coisa de estar realmente em cima do que está fazendo. E isso é uma coisa que define, eu acho interessante do ponto de vista desportivo. Não sei o que você acha, Danilo. Não, e nessa primeira prova, né, Celso, agora, eles ficaram alguns meses parados, né? Então o trabalho foi mais na equipe e os pilotos se preparando fora, mas a gente sabe que quando você volta é diferente, você pode se preparar o quanto você quiser em academia, em bicicleta, em treinar, correr a pé. Quando você volta para atividade em pista, além de uma pista, né, dessa aqui, que é muito exigente fisicamente, mentalmente, porque é uma pista de rua, uma pista de aeroporto. Tem momentos que você não vê o que tem do lado esquerdo da curva e do lado direito, né? Exatamente. Você tem muita tensão, o seu estresse mental é muito alto, você tem que estar muito bem preparado realmente para poder enfrentar. E no treino você não tem ninguém te cutucando atrás, né? Na corrida tem um monte de gente. É que nesse treino também a gente teve, como são os grupos divididos, e eles acabam saindo com um tempo muito curto para fazer os treinos, você vê a bandeira vermelha, as bandeiras vermelhas destruíram o treino do Leist e do Tony, Tanto é que eles largam lá atrás, né? Exatamente, e o Tony não conseguiu nem sair para fazer volta rápida. Você imagina, um cara que tinha um potencial, ele mesmo falou, o potencial de andar em 59, que é abaixo de 1 minuto, ele não conseguir fechar uma volta, você imagina a frustração para o piloto. Então, vamos dar uma olhada como é que foi, como é que ficou o grid de largada dessa prova. Aliás, o treino de definição, vamos acompanhar. O famoso trio de ferro dominou o treino classificatório. A gigante Penske cresceu no finalzinho com Will Power superando Joseph Newgarden. Com um tempo de 1 minuto e 459 milésimos, o australiano garantiu a pole position. A Ganassi se deu bem com punições de outros pilotos e preencheu a segunda fila. O estreante Felix Rosenqvist larga em terceiro e o atual campeão Scott Dixon na 4ª colocação. A terceira fila é da Andretti, com Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi. Os brasileiros não foram bem. Tony Kanaan ficou só com o 21º posto, após não ter conseguido completar uma volta rápida sequer pelo Festival de Bandeiras Vermelhas do grupo. O gaúcho Matheus Leist sai da 22ª posição. A Ford reclamou que ele teve a melhor volta atrapalhada por uma rodada de Dixon. Que coisa, né? Dixon atrapalhou o Leist, mas é verdade. Rodou no momento que ele estava buscando a melhor volta. Esse tipo de treino aumenta a tensão, mas, de novo, eu acho que é o tipo de desafio que o piloto gosta. Dá frustração? Dá frustração. Mas quando o cara, por exemplo, como o Felix Rosenqvist e o próprio Dixon, que tiveram a sorte de passar à frente, eles conseguem fazer alguma coisa, cara, isso você já termina o sábado com esse sabor de vitória, né? Aí a gente tá vendo um dos acidentes que aconteceram e provocaram a bandeira vermelha lá em St. Pete. Ó, essa aí é a rodada do Dixon. E, de novo, buscando o limite, né? Buscando o limite numa pista onde o limite é muito estreito, né? Que é a história de você ter uma pista, um circuito de rua. E com aquelas ondulações todas, né? Não, é difícil de saber, né, Celso, porque você recebe uma bandeira amarela, né, ou no rádio, né, a equipe te fala incidente, o piloto rodou na curva 3, na curva 4, né, dentro de você é difícil, né, porque é uma pista que você não vê. Né? Se você vai numa pista normal... É tudo surpresa. Exatamente, você consegue enxergar, o cara tá meio longe, não, vou continuar normal. Aqui não, você... Né, na tua cabeça, o teu instinto faz você não ir onde você precisa virar. Então, realmente, é complicado. E a gente viu aí o treino se desenvolver muito bem, como foi bem descrito na matéria. As 3 principais equipes acabaram se desenvolvendo bem, Penske, Chip Ganassi e Andretti, o que já demonstra que o começo da prova, para um ritmo normal de corrida,
já vai envolver os caras rápidos, os caras grandes, né? Já vai ser uma briga muito interessante logo de cara. Isso é promessa, Dudu, de que você vai ter que vibrar muito na... Tomara que não tenha muita bandeira amarela, né? Eu espero que não. Tomara que... Mas esse é o final dessa reta aí que não adianta. Eles vão com o pé embaixo mesmo e estão vendo a placa de 100 para frear, de 50 para frear, vou deixar para frear lá embaixo, não tem jeito. Outra coisa que eu acho interessante nas provas da Indy, e eu acho que nessa prova vai acontecer ainda mais, é a atenção que todo mundo tem. Você falou de bandeira amarela, né? Mas todo mundo tem de ter uma atenção muito grande com o desenrolar da corrida. Por mais que você, numa prova de Indy, você projete, olha, vamos fazer isso, parar na volta tal, botar tanto, o pneu tal, muda tudo. Isso é a emoção da Indy. Exatamente. Entendeu? Tem outras categorias que você sabe que quem larga lá atrás não vai ganhar a corrida. A Indy é diferente. Quem larga lá atrás pode ganhar a corrida. O Bourdais mesmo, acho que o ano passado, Sim. ele largou acho que de último também. Estava lá atrás, Também foi fazendo um desenho de observar o que estava acontecendo, e isso é a atenção da equipe. É a leitura. E é legal porque você tira o que está na mão do piloto, é esse desafio, né, de você manter a atenção, concentração, nível de tocada e tudo mais. Mas quando você desloca o fator decisório, né, para as mãos da equipe, você começa a ter outro tipo de contribuição. O engenheiro, o pessoal que levanta os dados, né, do carro e quem faz a estratégia. Você vê, são grupos diferentes que vão atuando, sendo que ainda, além desses dois fatores, piloto e esse grupo de decisão de engenheiros, ainda tem os mecânicos. Teve que uma é quem corrida... na beira da pista decide que velocidade todas as decisões vão ser mudadas no carro. E carro. com esse mesmo raciocínio, teve corrida ano passado que o Rossi não foi para um pit, preferiu andar mais devagar para economizar combustível para ir não ir para o pit. Exato. Então, são várias estratégias dentro do que você está falando, é isso mesmo. E outra coisa que eu acho interessante também, o Danilo pode falar bem disso por conta de ser piloto e participar de provas longas, de provas curtas. Nesse caso da característica da Indy, de você ter dentro da mesma prova essa variação de nível de atenção que o piloto tem de ter, também acaba definindo muito do piloto que vem a ser campeão, no caso Dixon, hoje com esses títulos que ele tem. O Dixon é muito bom nisso, né, Celso? Porque a gente sabe que é difícil você estar ali concentrado, né, no que você tem que, eu posso poupar mais o pneu, posso puxar mais, posso frear mais dentro, tem que frear antes para poupar, para segurar. E isso é difícil do piloto saber de fazer essa leitura em relação aos outros. Esse é um trabalho que eu fiz ano passado na equipe da Shell, na Stock Car com o Attila Abreu, de ajudar na leitura da equipe, Aliás, na você estratégia. Vai continuar nesse trabalho lá? Provavelmente. Ainda não está 100% certo. O que foi bacana, vocês conseguiram bons resultados, excelentes resultados. Foi muito bacana e eu ajudei muito na leitura da corrida, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, porque a corrida muda, né? Às vezes o cara que você está disputando ali naquele momento, naquela volta, não é o cara que você precisa disputar. Então você não precisa forçar o equipamento, né? Vai muito da leitura do momento e é da equipe que vem essa informação, porque o piloto muitas vezes ele não sabe que aquele não é o cara, que aquele cara já parou, que ele está, enfim, ele está numa outra situação. Então vai da equipe ajudar o piloto e o Dixon é um cara que, além de ter uma equipe boa para fazer essa leitura, ele também faz uma leitura muito boa. Eu acho que ele teve, o ano passado, algumas posições, não a vitória, mas algumas posições que ajudaram a dar o título para ele no final da temporada, exatamente nisso, na economia de pneus e economia de combustível. A gente via na câmera on-board, né, quando ele acelerava e deixava o carro o tempo todo no neutro, né? No neutro, para ir economizando. E tinham algumas câmeras dentro de outros carros que você viu que os caras aceleravam mesmo. Sim. A cabeça... Mesmo na bandeira amarela, quer dizer, sem essa experiência do Dixon. Exatamente. E tem uma coisa da tocada de cada piloto, e eu acho que o Dixon foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, porque ele era um cara mais agressivo no começo da carreira. Hoje ele tem essa fluência. Ele é um cara muito fluido, smooth drive, né? É um cara que sabe realmente tomar conta do carro. Nos treinos, olha o que a gente tem aí de próprios, mesmo dos resultados. Os outros pilotos conseguem ser mais agressivos, conseguem lidar melhor com essa tendência do carro ter de ser conduzido de uma forma mais agressiva. Ele nos treinos não aparece muito. Quando ele vai aparecer é quando você tem uma corrida inteira para pensar. Aí é ele, o Mike Hull, que é o estrategista dele, né, da equipe da Chip Ganassi, que é um cara com muita experiência, e eles sempre olham a corrida
inteira. A corrida é para ser olhada, né, de um panorama O Prost era mais ou muito menos maior. assim, não era? Sim, Olha, com a Prost. diferença de que na Fórmula 1, na época do Prost, você tinha um desenvolvimento, era um desenvolvimento só. O tipo de velocidade que você tinha que ter. Você tinha que ser piloto, né, Exato. naquela época. No caso da Indy, como você tem essas variações com bandeira, momento de relaxar, aumenta a intensidade, diminui a intensidade, eu acho que essa questão da inteligência, como você falou, Girani, é fundamental para você ter um bom resultado. E aí eu quero destacar um brasileiro especificamente nessa pista de St. Pete, porque o cara que mais ganhou nessa pista foi o Hélio Castro Neves. Vamos dar uma olhada. São Petersburgo tem dono. O brasileiro Hélio Castro Neves é o maior vencedor do circuito. Ele já sentiu o sabor da vitória no litoral da Flórida em 3 oportunidades: 2006, 2007 e 2012. Porém, desde o ano passado, ele disputa apenas as etapas em Indianápolis da categoria. Com isso, vê a dinastia ameaçada por 2 pilotos: Will Power e Sebastian Bourdais. Cada um tem 2 vitórias na pista. O australiano venceu em 2010 e 2014. Já o francês é o atual bicampeão da prova. E aí, a soberania do Homem-Aranha corre risco? Tá. Gostei da pergunta. Já passo para vocês aqui, porque os dois têm 2 vitórias. E, dando a minha opinião aqui, cabeça por cabeça, o Bourdais é mais candidato. Carro por carro, o Will Power. Exatamente. Né? O Will Power é o contrário do que a gente estava falando aqui. Né, Celso? Pode crer. Ele acelera, senta no carro e acelera. Para pensar em É estratégia. um boi bravo. Exatamente. Dudu, é um boi bravo, como o PBR que a gente faz aqui. Quem acompanha o PBR sabe disso, né? Sabe quem vai ganhar essa corrida? É. Alexander Rossi. Boa aposta. Sim. Boa aposta. Andou muito bem no ano passado, conhece a pista, está Exatamente. largando na turma da frente. Ele larga em sexto. Né? Sexto lugar. Sexto, é. É um cara importante aí. É um cara que demonstrou no ano passado também já ter mais essa cabeça, né? Para definição, para buscar uma definição de corrida. A gente tem isso aqui, aliás, a gente está dividindo com vocês aqui nessa imagem, exatamente o que é o layout do papel que a gente recebe nos comunicados de imprensa. É bem isso aqui, ó, exatamente o que você está vendo na sua tela agora. O Will Power ali, e olha que interessante, né? Esses tempos foram conquistados, aí você está vendo na parte 3, na parte de session, né? No extremo direito do vídeo, que até onde eles foram participaram dos Fast Six, lógico, os 6 primeiros colocados. O Alexander Rossi fez 1:17. O tempo dele nessa disputa do Fast Six foi bem abaixo, né? Podemos dizer. Não sei se ele teve algum problema, não conseguiu fazer Ou uma nem volta. quis, né? Ou nem, exatamente, para não usar o pneu. Pode ser, Celso, né? A gente não sabe, eu não tive informação, pelo menos, eu não li. Mas o que realmente impressionou, como a gente já falou, foi a volta do Power, que ele conseguiu fazer essa pole sem ter um pneu novo na cera, né? Então, realmente, isso que foi o mais impressionante. Eu estava olhando ali, lembrei do Colton Herta, né? Ele que disputou alguns campeonatos junto com o Leite, eles fizeram a carreira próximos ali, né? Na Fórmula 4 inglesa, Fórmula 3 inglesa, na Indy Lights, e foi muito bem, né? Ele entraria no Fast Six, ele que teve a volta cancelada por, acho que ele teve alguma interrupção, ele atrapalhou ele alguém. provocou bandeira vermelha. E perdeu a melhor volta, ele saiu do Fast Six, então, mas é um menino aí que é muito talentoso, ajustar um pouquinho ali a concentração e a cabeça dele, que de vez em quando ele dá umas Ele dá umas escapadas, né? Exatamente. Ele sai, ele desliga. Meio que nem o pai dele. O pai dele também era um cara rápido, mas que tinha essa coisa também, dava umas desligadas de vez em quando. Tipo, quando... Não jogava com os 11 em campo? Não, sabe o que é? A mais emblemática do pai do Colton Herta, o Brian Herta, foi na entrada do Saca-Rolha em Laguna Seca, 95, 96, né? Que o Zanardi passou por ele. Veio por fora e jogou por cima da saída da... Aquela é a emblemática. A corrida era dele, era a última volta e nada podia acontecer, a não ser um Zanardi se jogar
naquela curva, né? E ganhar a corrida. E aquilo infelizmente, para o Brian Herta, marcou a carreira dele. O Brian sempre esteve envolvido nas competições. Lógico que o filho sempre do lado, acompanhando isso. Mas ele, como o Brian, acabou influenciando essa coisa do Colton ter uns lapsos. Outro piloto que a gente já viu aí, a gente falou do Felix Rosenqvist. E o Marcus Ericsson, por exemplo, que está vindo da Fórmula 1, estreou. É um carro muito diferente, não dá para... Estreou lá atrás, mas é porque é um animal completamente diferente esse carro de Indy em relação à Fórmula 1, né? O carro, peso, potência, tamanho pneu, também, né? Exatamente. É uma concepção totalmente diferente. Não dá para dizer que é sair de um Fórmula e ir para um carro com carenagem, porque não é, mas a diferença eu acho que é muito grande realmente de um Fórmula 1 do que é para um Fórmula Indy. Eu acho que numa situação igual a dele, Celso, é mais uma questão dele se acostumar, sabe, com se ambientar, né, com equipe, numa pista, né, como o St. Pete, né, que né, eles treinaram em Sebring, né, em Homestead. Então, quer dizer, são pistas que não é... vou treinar em Paul Ricard, vou treinar em Silverstone, que é um autódromo... O bicho é mais complicado. Exatamente. É mais complicado. Então, é uma questão do cara se ambientar mais, né, com todas as situações, com a equipe. E eu acredito, ele não teve um resultado muito expressivo na Fórmula 1, mas ele é um piloto realmente bom, chegou na Fórmula 1, um piloto competente, e logo, logo deve estar aí despontando, né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e vou me aproveitar para me despedir do Vaz, que já vai preparar a garganta, juntar as informações e preparar a nossa cabine para transmissão, né? Maravilha, 2h30, né? 2h30 da tarde a gente abre os trabalhos. E a largada vai ser o quê? 40? É isso? 12h40, mais ou menos? 2h42, tá? 2h42, olha, isso aqui é precisão, hein? A largar a bandeira verde, 2h42, e a gente vai ter um belo espetáculo para fazer. O intervalo é rápido aqui, até já, hein, Dudu? Até já. O intervalo é rápido, a gente volta já aqui no Supermotor especial desse domingão. Até já. De volta com o nosso Supermotor especial de domingo, pré-corrida de St. Pete, abertura da temporada de 2019 da Fórmula Indy. Essas imagens já estão chegando direto lá de São Petersburgo. Espero que não chova, espero que não tenha muita bandeira amarela, mas se isso acontecer, a gente vai ver os 6 carros das 3 principais equipes brigando muito ali pelas primeiras posições. Corrida inteira, vai ser uma coisa bastante equilibrada, mas de novo lembrando aquela característica que o Danilo Girani já dividiu aqui com a gente, o fato de que o carro para a corrida não pode ser exatamente aquele carro maravilhoso, entre aspas, que o piloto tinha durante os treinos. Entre aspas mesmo, né? Porque o carro rápido é um carro que faz o cara sofrer um bocado. Eu vi, não sei se você viu, imagens on-board do carro do Felix Rosenqvist no treino, ele apanhou um bocado do carro, hein? Celso, porque é uma pista que tem ondulações, tem freadas fortes, tem curvas rápidas, tem mudança de trajetória. Então, ou seja, para você ter um carro bom para copiar os bumps, ele não é um carro rápido de curva rápida e de mudança de trajetória. Então, ou seja, é uma compensação ali que o piloto tem que se adaptar a uma situação. Né? A equipe tem que fazer um carro que não seja tão bom para um ponto e tão ruim para o outro, um carro meio que no meio e o piloto guiar. Né? Então, de novo, dar um exemplo de Spa, é uma pista muito plana, plana, eu digo, sem bumps, né? Tem subida, descida, mas uma pista lisinha, então você consegue fazer um carro rápido, né? De contorno, de curva rápida, aí não. Aí é um negócio, você tem que frear bem, você tem que passar no bump bem, você tem que ter um carro bom de curva de alta, um carro bom de mudar de trajetória rápido. Então, isso para classificação é um carro que realmente o piloto tem que guiar com muita atenção, ser muito cauteloso também e usar o máximo do carro para fazer aquela volta como fez o Will Power. Para a corrida já, né, Celso, ao contrário. Né, tem que ser um carro que, né, não vai usar tantos pneus para poupar, até porque ele tem que usar os 2 tipos de composto.
passa bem, né, nos bumps. Na minha cabeça, o carro tem que ser bom para passar em bumps. E, sendo bom para passar em bumps, ele é um carro que vai ser mais gentil com os pneus. Bom, é lógico que quando a gente fala dos carros, como eles têm de ser, a gente tem que lembrar também do próprio piloto. E a gente fez um VT especial para contar como é que tem que ser o piloto para ganhar as coisas, ganhar um campeonato de Fórmula Indy. Veja aí. Pé embaixo e muitos títulos na pista. Esta é a Fórmula Indy 2019. São 14 campeonatos divididos entre 7 pilotos. Scott Dixon levantou o troféu 5 vezes. Correndo pela Chip Ganassi, ele ficou apenas uma vez abaixo da 3ª colocação nas últimas 12 temporadas. Cruza Scott Dixon é o campeão da temporada 2018. Já o Will Power não fica fora do top 5 da classificação geral desde a década passada. O australiano da Penske levou o troféu em 2014. Ryan Hunter-Reay também entra nesta relação. Vencedor em 2012, o norte-americano da Andretti quer voltar a ganhar na categoria. Dono da taça em 2017, Joseph Newgarden busca mais um título na 3ª temporada pela Penske. Situação parecida com a do colega de time, Simon Pagenaud, campeão há 3 anos. Outro francês vitorioso é Sébastien Bourdais. Ele é um dos pilotos mais bem-sucedidos da história, tendo conquistado um tetracampeonato entre 2004 e 2007. Tony Kanaan é o mais experiente de todos no grid, mas ainda tem muita lenha para queimar. Aos 44 anos, o bom baiano da AJ Foyt quer mais uma taça de campeão da Indy para o Brasil. E aí? Algum novato vai superar os 7 gigantes da velocidade? Bom, você viu aí os pilotos que são campeões e que estarão em atuação. Mas o que a gente quer mostrar para você mesmo, aliás, você vai ver agora, é como é que o piloto tem de ser para ser campeão. Vamos lá, direto colar e explicar para você. O caminho para se tornar campeão inclui 17 etapas, sendo 5 em ovais, 7 em mistos e 5 em circuitos de rua. O destaque, é claro, vai para a principal prova do automobilismo mundial, as 500 milhas de Indianápolis, que acontece no dia 26 de maio. As novidades ficam por conta das saídas dos GPs de Phoenix e Sonoma para as entradas de Austin e Laguna Seca, onde no dia 22 de setembro vai acontecer a grande decisão da temporada. 7 provas, tudo muito concentrado, um projeto que a Indy fez aí a partir de 2012, 2013, de concentrar o campeonato entre março e setembro. Por quê? Porque os grandes campeonatos americanos, né, futebol americano, NBA, a própria Major League Baseball, estão em outros momentos e para ganhar a atenção de todo o público lá nos Estados Unidos, eles concentram o campeonato nesse curto espaço de tempo. É um monte de corrida uma atrás da outra, o piloto e as equipes, né, tem de ter uma dedicação total, é muito intenso, mas eu acho que para o público e para as próprias equipes acaba sendo uma coisa bacana, não, Danilo? O que você acha? A equipe tem que estar muito bem estruturada, né, Celso? Para você, né, depois de uma corrida agora de St. Pete, por exemplo, voltar segunda-feira, tem trabalho, analisar todos os gráficos, né, analisar tudo que aconteceu desde sexta-feira para a próxima corrida, né? Então, ter pessoas capacitadas e competentes ali para poder pegar cada detalhezinho para juntar para fazer a segunda corrida, né? Então, a gente, no ano passado, viu quando começou tudo, né? Todos os equipamentos novos, né? Tudo meio que misturado. Logo na segunda corrida, a gente já viu Penske, Chip Ganassi se alinharem e já virem para cima, porque são, né, equipes que já estão mais estruturadas, tem pessoas, né, que estão mais entrosadas umas com as outras, então realmente você vê que a equipe cresce. É um campeonato muito curto que tem que ser, como você falou, Celso, é pauleira. E, olha, a gente está recebendo essas imagens de novo, são direto lá de St. Pete, na preparação para a corrida. O que eu gosto de lembrar muito quando a gente fala de Fórmula Indy, e esporte a motor em geral, eu acho que todos os esportes passam pela inteligência humana, né? Quando a equipe tem grana para ter
2, 3, 4, 5, 10 engenheiros pensando o carro, por mais que todo mundo esteja diante dos mesmos números, mais cabeças, melhores cabeças, pensando isso, eles acabam vendo uma solução. E é por isso que a gente sempre vai ver essas 3 equipes que estão nas 3 primeiras posições, elas demonstram isso, né? Exato. A grana, a estrutura e o time que eles conseguem contratar para trabalhar nos números, né? Exatamente. Você acaba vendo, né, que, né, Celso, as pessoas, todas que estão envolvidas, eu acredito, na Indy, em todas as equipes, são pessoas boas. Mas o entrosamento, né, da equipe, né, das pessoas dentro da equipe, às vezes uma pessoa vê o que outra não viu, mas não porque essa é melhor do que a outra, simplesmente por ter visto. Viu, Exatamente. E eles conversarem e levarem isso de uma forma positiva. Então, né, eu vi isso ano passado muito aqui de novo com a equipe Shell, né, da TMG, aqui na Stock Car, que cada um, né, todos são muito bons, muito competentes e cada detalhezinho que um vê dá diferença no resultado final. E aí eu acho que entra uma coisa que talvez pouca gente perceba, que é igual em tudo que é esporte. São pessoas se relacionando. Então, você vê uma coisa que o outro não viu, não significa que você é melhor do que o outro, mas você tem que falar. Isso. Às vezes até pode ser, não, isso é irrelevante, mas se não for irrelevante, e deve ser difícil, aí você pode contar pra gente, Danilo, porque assim, quando você está num time mais estruturado, de mais alto nível, como no caso desse time, que você está falando, de trabalho com Átila, lógico, estava todo mundo buscando o título. O relacionamento entre as pessoas tem que ser de alto nível também, porque você não pode levar nada como se fosse pessoal. Exatamente. É isso aí. Deve acontecer também em todas as categorias tops, né? Na Fórmula Indy, Fórmula 1. Eu acho que todo mundo está ali para somar, para ajudar. Né? Deixar a vaidade, o egozinho do lado e vamos somar para poder o piloto vencer e a gente subir juntos lá no pódio, né? Acho que esse que é o foco principal, com certeza. E ter esses dados todos e levar para as próximas temporadas. No caso, a gente está vivendo o segundo ano desse pacote aerodinâmico, que é o mesmo para todo mundo, mas como a gente falou, quem tem mais grana, quem tem mais possibilidade, desenvolveu mais esses dados, guardou esses dados e está usando no final de semana. Que, de novo, quando a gente vê o que aconteceu na prova, em que pesem todas as características de treino da Fórmula Indy e os altos e baixos que a gente viu nessa preparação, acabaram de se destacando as 3 melhores equipes. Exatamente. Chega no final, eles acabam se destacando mais. É tudo isso junto, né, Celso? São muitos detalhes. Então, temperatura do momento, o tipo do pneu, muda, porque por mais que seja o mesmo pneu, mas não é o mesmo pneu, né? Depende de quando foi feito, de tudo. Então, quer dizer, são muitos pequenos detalhes que quando, né, a equipe faz essa leitura, ele tem um melhor desempenho. Né? Não é uma coisa assim simples de se ver. Realmente é muito estudo, muito trabalho envolvido. E como você disse, né, Celso? Quanto mais investimento, mais você consegue ter esses detalhes. E, né, como a gente viu na classificação, né, as três melhores equipes estão ali na Estão frente. lá demonstrando isso, né? Nesse sinal que a gente já está recebendo aqui no Brasil, a gente está recebendo, inclusive, algumas entrevistas. Piscou agora há pouco aqui, não sei se vocês conseguiram ver ou se foi a gente só aqui no nosso sistema interno, que a gente viu entrevista com o Sebastian Bourdais. Lógico que eles estão ouvindo vários pilotos, não sei se a gente tem alguém sendo ouvido agora, mas seria legal a gente dividir um pouco com nossa audiência esse trabalho. Vamos ouvir o que está sendo conversado. Anything's possible, right? Steelmaster Honda number 18 was quick on Saturday. We've got nothing to show for in qualifying because we didn't turn a single lap. Yeah, I mean, I think we've got as good a shot as anybody else, and it's going to be a tough race out there. Really hot, very, very humid. Long race, close to 2 hours. So yeah, I think you're gonna have to keep your nose clean and make sure you run the distance. You have 2 tire options. Everyone is starting on the alternate reds. What kind of tire strategies do you think we'll see? I don't know. I think Firestone has got a pretty soft street course tire these days, and in a hot, sunny day like that, I don't think the softer option tire is gonna last very well. So yeah, I mean, it could be a pretty simple strategy where everybody starts some reds and goes back to black tires for the remaining of the race. So we'll see. I mean, you can play the race 100 different ways before time and everything, but at the end of the day, it never seems to work out the way you planned it. Well, Lee, he says the car is only so-so, but don't count him out. Let's be tracking Sebastian Bourdais all day. Que por mais que os pilotos possam fazer, as equipes fazer uma previsão, o Sebastian Bourdais estava destacando aí o clima
quente, muito úmido, diferente do que aconteceu nos treinos, ou seja, é um bicho diferente nessa corrida hoje. E ele também, né, comentou ali, né, Celso, que ele disse que o pneu opcional, o vermelho, é um pneu mais mole, né, que a Firestone, ele falou ali que a Firestone deu para eles esse final de semana, é um pneu mais mole do que normalmente eles estão acostumados. Então, eu acho que aí vai ser um ponto ali para definir a questão de estratégia das equipes, né? Você viu que também teve a informação de que parece que todo mundo vai largar com esse pneu de banda vermelho, mais macio, que ele disse que não vai durar efetivamente, que é mais macio do que o do ano passado e por conta das condições climáticas. Exato. Vai ser muito interessante a capacidade das equipes e dos próprios pilotos, aí vai contar muito os pilotos nesse começo de corrida, para tentar definir o que vai acontecer, né? Porque você tem disputa de posição e compreender como é que está sendo o desenvolvimento de desgaste desses pneus. Exatamente, porque com certeza nesse começo, apesar de durar menos esse pneu, mas vão ter equipes e carros que vão se desempenhar melhor com esse pneu do que outros. E com o pneu normal, o pneu sem a tarja vermelha, vai se desempenhar diferente. Então, acho que da largada até o final, né, até começar o segundo pit stop, acho que vai ter uma mudança grande aí. Interessante. Exatamente. E aí, de novo, a gente volta a falar dos pilotos que têm mais cabeça para sentir esse momento, saber, devo atacar, não devo atacar, as equipes que vão conseguir segurar seus pilotos, né? Já começa a ver uma corrida difícil para o Will Power. Só quer acelerar, né? Não é? Principalmente nesse começo de prova. Lógico que ele vai querer sumir, mas numa prova de Indy, nessa pista, com essas características que o Bourdais passou pra gente aí em termos de pneu, não vai adiantar nada sumir na frente no começo da prova. Exatamente. Até porque a gente sabe que em corrida de Fórmula Indy na rua, ficam bastantes aqueles detritos de pneus, né? Então, se tem um pneu um pouco mais macio, vai ficar mais detrito ainda logo no começo da corrida. Então, uma chance também de ter um safety car e juntar todo mundo, né? Por mais, aí você desgasta muito o pneu, abre e safety car. Sabe o que é interessante dessa conversa que a gente está tendo aqui com o Dirani? Não é só o envolvimento e a paixão pelo automobilismo, mas o fato de a gente estar nessa conversa abrindo um pouco do que é uma bola de cristal baseada numa história de quantos anos de automobilismo, Danilo? Quase 30. Quase 30 anos, então tem um pouquinho de informação. Vamos ver se tem um pouco mais de informação vindo de lá da pista, mais entrevistas vindo. Ah, tá aí, ó. O Felix Rosenqvist, o cara que matou a pau na Fórmula 3, foi um piloto profissional de Fórmula 3. Raríssima competência dele, que também andou de provas de endurance. Vamos ouvir. Yeah, it's definitely helpful. I mean, this is a championship where you really need, you need to be good at everything. You have oval, street circuits, road courses. It's always something different. I find also from session to session, it's very different. So you cannot just say like, okay, I'm good in practice one and just não dá para dizer que você foi bom no primeiro treino e já dá para bater todo mundo e partir para cima para ganhar. You won the Macau Grand Prix twice. You won DTM, Formula 3, Formula 2, Formula E, which you won races as ever. How did we get lucky enough to have you in IndyCar? Why didn't Formula 1 snap you up? Por que a Fórmula 1 não te pegou? I think there's more fun stuff to talk about, to be honest. I mean, Formula 1 is something that, I think it's always Essa a bit boa pergunta. different. And I think in motorsport, in general, you need to have a bit of luck to get into the right place. Ele disse assim, que é uma coisa que a gente sabe muito bem, o Danilo mais ainda, você precisa ter um pouco de sorte para ser pego, né? Na hora certa, do jeito certo, pela patrocinadora, equipe. Isso não aconteceu para ele, ele até começou a resposta dizendo que tem muito mais coisa, tem coisas mais divertidas para fazer no automobilismo do que a Fórmula 1, né? That's just fantastic. So I could say I'm unlucky and very lucky at the same E ele, time. apesar de não estar lá na Fórmula 1, ele se considera um cara muito sortudo, né? Porque ele teve uma carreira muito boa e realmente andou de tudo. Eu acho que ele definiu bem, né? Um cara que teve muita sorte por estar na ativa, 27 anos, e com essa possibilidade agora no time da Ganassi, que é um cara, o Chip, ele bota pressão nos pilotos, mas no caso do Rosenqvist, eu acho que ele vai ter um cara bom para responder. É um cara que venceu, né? Como ele disse, Fórmula 3, Fórmula 2... Le Mans, acho que Le Mans, acho que Sim, Le Mans estava venceu envolvido também. e tal. Fórmula E, ele ganhou em todo lugar, né, Celso? Então, já largando em terceiro logo na corrida de estreia, né? Eu acho que essa pressão, né, que ele
teria, né, de estrear na Indy, na Chip Ganassi, eu acho que, lógico, a gente sempre vai para uma corrida, a pressão vem automático, mas eu acho que ele lida com isso, né, já é um piloto mais experiente, apesar de ser rookie no ano, mas é um piloto experiente, é um cara que realmente, sei lá, ao meu ver aí, se ele tiver oportunidade, vai disputar o campeonato. Eu me preocupo com os rookies, no caso de Fórmula Indy, principalmente quando eles têm tanta experiência, expectativa e possibilidade de vitória. A gente tem essa história que a gente teve do ano passado para eles, com Robert Wickens, que é um cara, assim, na minha opinião, ele teria todas as chances já de no ano passado ter brigado pelo título, estava nessa condição logo na primeira corrida, a gente viu, até que aconteceu esse horroroso acidente em Pocono. Eu, como acompanhando o Fórmula Indy, automobilismo norte-americano, pelo tempo que eu já acompanho, também por esses 30 anos aí, eu nunca levaria de novo uma prova de Indy para Pocono. Essa pista teve prova até os anos 70, voltou aí a coisa de 3, 4 anos. Veja só a proximidade dos carros, a velocidade que é muito maior do que Indianápolis. O cara está o pé embaixo o tempo todo. E aí aconteceu esse acidente horroroso que tirou das pistas esse extremo talento, Robert Wickens. A gente viu alguns, na minha opinião, de novo, alguns problemas no próprio carro. Você viu que no acidente que foi forte, o motor não separou do chassi. Eu acho que isso transferiu também muita força da pancada para o corpo do Wickens. E ele passa por uma convalescença que ele está dando uma aula para todos nós, né? Mas a gente não precisava ter perdido esse talento das pistas. Então, a minha preocupação com os rookies você vai para esse tipo de pista, com tudo isso que eles têm de talento e informação e experiência, o cara acaba se expondo mais, né, Danilo? Não, você falou tudo, Celso. A minha opinião é a mesma, né? Uma pista muito rápida, né? Talvez há uns anos atrás até caberia, né, fazer as corridas ali, mas eu acho que hoje Indianápolis é a super atração, né? Não existe, a corrida lá é fantástica, acho que é a maior corrida do planeta de carro, mas eu acho que nas outras corridas, né, em oval, acho que acaba ficando hoje, os carros acaba ficando muito rápido, né, por mais que esteja evoluída, né, a segurança, mas acaba sendo muito, sabe, você depende de muita coisa. Você viu que o carro dele decolou um pouco, ele pegou na grade em cima, que é aí que fez aquela liquidificador com ele. Então, quer dizer, por mais que seja seguro, é difícil, né, de você controlar, porque é muito rápido, né, Celso? É muito rápido. E aí a gente tem acompanhado pelas redes sociais do próprio Robert Wickens, que, aliás, eu indico a vocês, sigam esse cara, porque ele está dando uma lição, né? Claro que tem todo o apoio dos patrocinadores, da equipe, tem uma turma muito grande trabalhando com ele, mas ele estava paraplégico e está conseguindo já fazer tudo isso que você está vendo, essa sequência de imagens aí, ao longo da recuperação dele. Ele que, inclusive, está em St. Pete, dando várias entrevistas. Ele até falou, ele colocou na rede social uma coisa muito engraçada ontem. Ele falou, pessoal, eu tô recebendo muito apoio da torcida, o pessoal vem em mim, dá tapinha nas minhas costas, acena e tal, mas olha, eu prefiro só o aceno, porque eu não estou aguentando de tapinha nas costas, estão me batendo muito. Vocês estão vendo aí as imagens dele nessa fase de recuperação, ele que inclusive conseguiu ficar de pé para dar um abraço na namorada, eles vão se casar agora em setembro, eu acredito, e o grande objetivo dele é estar de pé durante toda a cerimônia de casamento. E dançar, inclusive, ele quer dançar na cerimônia de casamento. Fantástico. O que ele está conseguindo já é impressionante, né? Exato. Pelo tipo de fratura que ele teve, o tipo de ferimento na coluna que ele teve, ele já está conseguindo aí, ajudado, lógico, por muita fisioterapia, mas se o cara não tiver muito dedicado, for um cara vencedor, um brigador mesmo, exato, ele não consegue fazer o que ele está fazendo. Eu enxergo de uma forma que, né, a gente tem os caminhos que a gente tem que passar, né, Celso? E é um exemplo fantástico, né, do Robert Wickens, a força dele, né, de superação, né? Ele que, né, eu acompanho a carreira de todos os pilotos, um pouco mais novo do que eu, mas eu acompanho a carreira dele e, chegou, né, passou por diversas categorias, chegou na Indy, estava para vencer a corrida de estreia, né, há um ano atrás, se envolveu no incidente, mas isso não muda nada o mérito, o resultado da corrida. Estava fazendo um ano fantástico, acontece isso. Então, realmente,
né? Até arrepia de falar, até porque eu vivo do meio e passar por tudo isso aí realmente eu acompanho ele direto e emociona. Cara, não é? Emociona a gente. Eu fiquei muito chocado com o que aconteceu, porque era um cara que a gente acompanhando na DTM, que a gente acompanhou até esta temporada, um dos caras mais vencedores, agressivo, ia sempre para cima, sempre discutia. Vamos ouvir o que ele está falando, ele está dando entrevista lá nos Estados Unidos, ele está sendo destaque agora na transmissão. Vamos ver. What was it like when the reality set in and you were, awake enough to realize really your situation? They told my family to not expect any movement, any sensations, primeiro disseram que ele não poderia fazer nenhum movimento, não ia sentir nada. Essas são as primeiras imagens dele. And started investigating this injury and what recovery looks like. I really had a hard time finding it. E ele fez muita pesquisa para saber o que ele tinha e como seria o desenvolvimento da doença dele. I was convinced that rehab was just to get me walking and get me back home. I had no idea that walking is months down the road and you have to learn how to take care of yourself again. Ele não podia imaginar que andar simplesmente seria tantos meses de trabalho duro como ele tem feito. Not everyone gets to see. I got my first muscle flicker at I think 5 weeks after the accident, and that was the happiest day of our lives. Carly and I were both crying. Depois de algumas semanas, 5 semanas depois, os músculos dele começaram a se mexer. Ele ficou super feliz, foi a maior felicidade dele. And then from there, it just went further and further. E a partir daquele momento ele foi melhorando cada vez mais, se dedicando muito. No momento em que ele pôde se livrar de alguns suportes, né? Sometimes I'm just oh man, am I giving them a false indication on actually how my recovery is going? You've shown your progress throughout these last 6 months. Why has it been important to you to share that? Informação de falsa evolução na situação dele. It's such an emotional roller coaster. Physically, it's the hardest thing I've ever done, but fisicamente é ruim, mas você imagina a parte emocional, que é o que ele está falando agora. E aí, aquilo que o Danilo estava falando, é uma coisa que arrepia a gente. Você imagina a família, todo mundo que está envolvido. De novo, era um cara que, para o senso comum, estava lá no topo e vai para uma outra condição completamente diferente. Mas o desafio que ele encara é quase tão grande quanto aquele de ser campeão na pista. Ele não mudou o foco de buscar o melhor dele, né? É uma coisa impressionante, né, Celso? Tem um amigão nosso, né, o Alan Hellmaster também, que está se recuperando. Então eu vejo, né, bem próximo, é um amigo meu, a gente saiu para tomar um café ontem, com as namoradas e tudo mais, e você vê que é impressionante, né? E a força de vontade, né? Aquela pegada de querer voltar, andar, guiar, acelerar e vencer corrida, tá lá no cara. Então realmente a força mental, eu acho que é o que controla tudo em todos os momentos da nossa vida, né? Então, independente da situação que a gente esteja, você vê pelo Wickens, pelo Alan, serve muito de inspiração realmente, que se a gente quiser, tá aqui dentro, né? Se tiver ao alcance, se for para você fazer alguma coisa, esse desafio tá aí. E é legal que o esporte, em todas as modalidades, sempre traz isso pra gente, né? Com certeza. Porque não importa a modalidade. Às vezes, numa partida de futebol, de basquete, vôlei, a gente já viu isso acontecer muito. Natação, tênis, quantas viradas maravilhosas que a gente acompanha aqui nas nossas transmissões do Band Esportes. Danilo, super obrigado pela sua participação nesse nosso super motor especial. Acredito que nas tuas andanças de estoque, de Copa Truck, nesses intervalos a gente vai querer muito dividir a sua experiência aqui, porque realmente é sempre engrandecedor quando a gente pode te ouvir. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui, Celso. Quando puder, estou presente. Perfeito. Obrigado. A gente vai fazer agora um intervalo e na sequência você vai ver os melhores momentos da prova de St. Pete do ano passado, que é para você saber de tudo desse universo de Indy, antes de, a partir das 12h30 da tarde, a gente mostrar para você direto já a transmissão desta abertura da temporada de 2019 da Fórmula Indy. Intervalos aqui são sempre rápidos, daqui a pouco a gente volta com mais para você. Até mais.